Aqui temos uma questão interessantíssima sobre derivada da função inversa. Trata-se de uma questão muito rica, porque além do teorema da função inversa, que nós vamos utilizar na resolução, nós vamos ter a oportunidade de também rever a regra da cadeia aqui, além de outros detalhes técnicos. Então vamos ao enunciado. Determinar a derivada da função g, sabendo que a função f é sua inversa e ln do quadrado de f de x mais 2 vezes f de x é igual a x, com f de x diferente de zero e f de x diferente de menos 1. O que o enunciado pede? Pede para que calculemos a derivada da função g, sabendo que a função f é sua inversa. Okay? Lembrando que se f é a inversa de g, então g também é a inversa de f, né? Uma é a inversa da outra. Ok, então a gente precisa calcular a derivada dessa função g, que é a inversa de f, e foi dada uma equação um tanto quanto assustadora, envolvendo a função f, que é desconhecida, né? Então, observe que a gente vai derivar a função g, né, sem conhecer a função g, sabendo apenas que ela está relacionada com uma função f que também não conhecemos. Nós não sabemos qual é a lei de definição da função f. O máximo que nós temos é uma equação onde figura a função f, que é desconhecida. Então, além dessa equação, nós temos duas prováveis condições de existência aqui, né, para que essa igualdade faça sentido. Uma delas me parece muito clara do porquê ser considerada. Observe que uma das imposições é que f de x seja diferente de zero. Claro, porque se f de x for zero, então isso daqui vai dar zero, e aí nós teremos o logaritmo de zero. E o logaritmo de zero não existe, né? Então, daí essa imposição, né? Nós devemos ter f de x diferente de zero para que esse logaritmo aqui faça sentido. A outra condição não é muito clara. Ela vai ficar clara provavelmente mais à frente. A gente vai descobrir exatamente por que essa condição está aqui, né? Bem, vamos à resolução. Uma coisa que a gente tem que observar é que g é a inversa de f e f é a inversa de g. Nós já tínhamos considerado isso, eu vou apenas enfatizar aqui. Já que trata-se de um problema de derivada da função inversa, vamos lembrar do teorema que trata da derivada da função inversa. É claro que eu trouxe aqui o enunciado resumido, apenas com a fórmula que permite o cálculo da derivada da função inversa, sem levar em conta o enunciado completo. Então, o que é a essência desse teorema que trata da derivada da função inversa nos diz? Que você pode calcular a derivada da função inversa de uma função dada a partir da derivada da função. Então, aqui no primeiro membro, nós temos a derivada da inversa de f. E no segundo membro aparece a derivada de f. Ou seja, você pode calcular a derivada da inversa de uma função sem precisar conhecer a inversa dessa função. Basta que você conheça a derivada da função original. É uma coisa poderosíssima, porque a princípio você poderia pensar, não, para calcular a derivada da inversa, primeiro nós teremos que calcular a inversa e aí então calcular a derivada. Mas esse teorema diz que não é necessário você conhecer a inversa para calcular a derivada dela. Basta que você conheça a derivada da função f, ok? Beleza. Então, precisamente, nós temos que a derivada da inversa de f é o inverso da derivada de f.
né? E aí você tem que observar apenas o seguinte: a f atua sobre x e a inversa, tanto quanto a sua derivada, atua sobre y, ok? Então essas funções atuam sobre pontos diferentes. Então a derivada da inversa de f em y é 1 sobre a derivada de f em x. E aí a gente vai fazer uma pequena adaptação, porque na questão tem-se que g é igual a f a menos 1. G é igual a f a menos 1. Então, no lugar desse f a menos 1, nós podemos escrever g. E aí a notação fica mais simplificada. Então, como o enunciado pede a derivada da função g, e g é a inversa de f, né? Então, a inversa de f é g. Então, a gente vai calcular isso daqui, ó, g' de y, ok? Então, o teorema que a gente vai utilizar para a resolução é esse daqui. Então, sabemos que g' de y é igual a 1 sobre f' de x, certo? Então, a gente vai calcular a derivada de g, mas para isso a gente vai precisar da derivada de f. É aí que entra esta equação aqui. Porque se a gente derivar esta equação aqui membro a membro, fatalmente vai aparecer o f' de x. E aí a gente resolve a questão, ok? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui uma derivação implícita. Por quê? Porque a função f ela não está definida explicitamente, né? Ela aparece aqui definida de forma implícita. Então, a gente vai usar o processo de derivação implícita. Inclusive, isso torna ainda mais rica essa questão, porque a gente pode tratar também da derivação implícita, além de todas as coisas que eu havia citado. Então vamos agora derivar esta equação membro a membro, ok? Aqui nós temos um ln. A gente sabe que a função ln de x, né? Se você tem a função ln de x, a derivada dessa função é o inverso multiplicativo de x. Então, f de x igual a ln de x, f' de x, 1 sobre x, ok? Então vamos aplicar essa fórmula inicialmente. Então, derivando membro a membro, esta equação aqui, nós temos derivada do ln de u. Imagine que isso daqui é uma função u, porque a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia, né? Visto que aqui temos uma função composta. A derivada de ln de u vai ser 1 sobre u. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre u. O que é u? F ao quadrado de x. Vezes. Aí vamos aplicar a regra da cadeia, porque aqui nós temos 3 componentes. Uma componente é o logaritmo neperiano, cuja derivada já foi calculada. A outra componente é a função quadrática. Temos aqui o quadrado de f de x. Então, imagine que você tem aqui uma função u ao quadrado. Qual é a derivada de u ao quadrado? 2u. Então, no caso, vai ficar 2 vezes f de x, né? U ao quadrado, 2u, né? Vezes, agora a última componente é aquela que atua sobre x. Aqui nós temos f de x, e a derivada de f de x é exatamente a derivada de f de x, f' de x, né? Mais 2 vezes, vamos derivar aqui, a derivada de f de x é f' de x, igual a derivada de x é 1. Então, aqui nós finalizamos a derivação implícita. Aí a gente vai agora simplificar esta expressão, né, na esperança que possamos encontrar a expressão de f' de x. Aqui temos um cancelamento natural, f de x é diferente de zero, então eu vou dividir os numerador e denominador aqui por f de x. Né? Então aqui vai ficar 1 e aqui ainda vai sobrar um f de x, porque temos 2 fatores, né? Um deles vai ser cancelado e o outro vai permanecer. E pronto. Então nós vamos ficar com aqui em cima 1 vezes f' de x. Vai dar f' de x sobre... aqui sobrou f de x. E ainda o 2. Mais 2 f' de x igual a 1. Aqui nós podemos colocar 2f' de x em evidência. Então vamos colocar aqui, ó, 2f' de x em evidência. Fazendo isso porque eu quero isolar o f' de x, porque a gente precisa dele,
Você lembra aqui, né? Então, 2f' de x, eu vou colocar em evidência. Aí aqui vai aparecer o quê? Quando a gente dividir esta expressão por 2f' de x, você vai cancelar o 2f' de x, vai ficar 1 sobre f de x. 1 sobre f de x. Mais 2f' de x dividido por 2f' de x, uma coisa dividida por ela mesma, dá 1. Né? Igual a 1. Aí aqui eu vou ficar com 2f' de x vezes, aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, né? Aí eu tenho aqui f de x dividido por f de x dá 1 vezes 1 vai dar 1 mesmo, mais f de x por 1 vai dar f de x vezes 1 f de x igual a 1. Daí nós podemos escrever o seguinte, f' de x igual. Bom, essa expressão que está aqui multiplicando vai passar para outro membro dividindo. Ou seja, quando isso daqui aparecer no segundo membro, pode aparecer invertido, né? Então vamos fazer isso. Esse 2 que aparece aqui multiplicando vai aparecer no segundo membro dividindo. Então o que é que vai acontecer? Esse f de x vai para cima sobre 1 mais f de x. E esse 2 que está multiplicando aqui em cima, ele passa a multiplicar aqui embaixo. Né? Então está aqui o nosso f' de x. Bom, olhando para esta expressão aqui, olha o que aparece no denominador. Eu tenho aqui 1 mais f de x. E a gente sabe que um denominador ele não pode ser zero. Então aqui nós temos a justificativa daquela condição de existência posta no enunciado pelo cara da questão. O cara da questão, na verdade, tenho que admitir, sou eu. Né? Então observe o seguinte, 1 mais f de x. Quando é que 1 mais f de x vai dar zero? O que não pode acontecer no denominador. Então, quando é que 1 mais f de x é zero? Quando f de x for igual a menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar zero. Mas lá no enunciado foi dito que o f de x, para nossa segurança, é diferente de menos 1, para que tudo faça sentido. Então, foi por isso que houve a imposição de f de x ser diferente de menos 1. Né? Então, tá beleza. Outra coisa que nós podemos observar é o seguinte, f de x é o mesmo que y. Y é f de x. Né? E isso vai ficar claro porque eu vou mudar a notação. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, f de x é o mesmo que y. Então, isso aqui vai ficar y sobre 2 vezes 1 mais f de x, que é y. Pronto. Você deve lembrar lá no início que a gente estava precisando de f' de x. E f' de x é isso daqui. Aí eu vou voltar lá, lembrar que a gente estava precisando calcular a derivada da função g, que é 1 sobre f' de x. Só que eu já tenho f' de x. A gente acabou de calcular. Então vamos memorizar isso daqui. G' de y foi o que foi pedido para calcular, é o inverso de f' de x, é 1 sobre f' de x. Então vamos responder aqui. G' de y é igual a 1 sobre f' de x, ou seja, G' de y é igual a 1 sobre f' de x, ou seja, é o inverso de f' de x, basta inverter isso daqui, né? Porque 1 sobre isso é o inverso disso. Então vai ficar, esse que está aqui no denominador vai para o numerador, e aqui y. E a questão está respondida. A derivada da função g, que é a inversa de f, é 2 vezes 1 mais y sobre y. Está aqui a resposta.